Fórum Mídias de hoje, dia 23 de julho de 2025. Gente, não é apenas a mídia corporativa, a Folha, principalmente, a Veja, né? O Globo, em parte, mas que vive fustigando o ministro Moraes para atacar o judiciário nesse processo do Bolsonaro, o Intercept também, aliás, não o Intercept, o Greenwald. Mas, agora aqui, ontem, eu li isso aqui, Moraes e Bolsonaro estão ambos errados. E isso reflete grave problema no Brasil, diz a Transparência Internacional, essa ONG que andava meio sumida, né? A entidade, a Transparência Internacional, faz fortes críticas a Bolsonaro, a quem atribui o começo da crise que o Brasil vive. Aí, ironicamente, esse processo foi iniciado pelo próprio Jair Bolsonaro ao corroer os mecanismos de freios e contrapesos da democracia brasileira. Será que foi o Bolsonaro que corroeu? Eu acho que a memória dele está meio... Antes do Bolsonaro, nós não tivemos nada corroendo os mecanismos de freios e contrapesos da democracia brasileira. Nós não vivemos um juiz e uns procuradores de Deus perseguindo e tirando o líder das pesquisas. Não tivemos nada disso no Brasil. Todo um processo anulado, milhões de empregos perdidos, não tivemos esse processo. O Bolsonaro não cabe essa culpa. O Bolsonaro é produto da Lava Jato. É um subproduto mais porco, mais produto da Lava Jato. E produto da Globo, porque sem a Globo a Lava Jato não existiria. Então, vamos com aquele que isso teria sido iniciado pelo próprio Bolsonaro, porque ele nomeou o procurador Aras, um vassalo, que... Sim, o Aras foi um vassalo. Isso forçou o Supremo Tribunal Federal a assumir um papel mais proativo, muitas vezes extrapolando os limites do seu mandato constitucional e normalizando práticas que podem ser consideradas abusivas. Vamos ver quais ele considera. O diretor da Transparência Internacional no Brasil diz que é inegável que houve uma conspiração golpista. Ele diz que isso é inegável, de extrema gravidade, aparentemente liderada por Bolsonaro e envolvendo membros do alto escalão do seu governo. Todos os envolvidos devem ser responsabilizados com rigor. Aí fala, mas, olha o mais, a adversativa de sempre, mas a entidade critica também o processo, olha bem, o processo legal ao qual está sendo submetido Bolsonaro. E a Transparência questiona ainda o papel de Alexandre de Moraes, elas também, a Transparência, como relator do inquérito e também juiz no julgamento do ex-presidente. Gente, queria que fizesse o quê? Que ele simplesmente, porque foi ameaçado de morte, ia ser o primeiro caso. O Alexandre, vamos historiar isso aqui. O Alexandre de Moraes começou como relator do processo do gabinete de ódio. Dali começou a se descobrir, dali daquela pena, começou-se a vir o galinheiro inteiro. Dali viu o uso da ABIN por Bolsonaro, os planos de golpe, inclusive, que aí é o que o pessoal acha um escândalo, inclusive a tentativa, o projeto lá de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Então, as pessoas acham um absurdo o Alexandre de Moraes ser, ao mesmo tempo, juiz e vítima do caso. Agora, me digam uma coisa. A pessoa começa, ele é o relator do caso. Aí descobrem esse plano de matar. Aí ele fala, bom, eu não posso julgar mais porque descobriram um plano de me matar.
Então vai ser agora o Gilmar Mendes. Aí eles vão lá e plantam uma contra o Gilmar Mendes também. Pronto, aí aparece descoberta que também tinha um plano de matar o Gilmar Mendes e também de matar a ministra Carmen, de matar o ministro Dino, e deixava apenas o Cássio e o Mendonça para julgar. Que gracinha, não é? Ele já era o relator do caso. Isso aí é só um agravante. O que uma coisa tem a ver com a outra? E, além do mais, ele é um. São 5 votos. Agora mesmo o Fux já votou contrário à decisão deles. Então, o julgamento vai vir agora. Agora, o mais curioso nisso tudo é que a transparência questiona ainda o papel do juiz como relator do inquérito e também juiz. Mas olha só, né, com quem que a Transparência Internacional trabalhou assim, juntinho. Aqui é uma matéria do Conjur, de 2022. O chefe da Transparência Internacional do Brasil, Bruno Brandão, afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que o financiamento público de campanhas políticas é uma reação à Lava Jato que praticamente legaliza a corrupção. Ele é contra o financiamento público de campanha. Por quê? O financiamento por empresários permitia que a Transparência Internacional investigasse a coisa, né? Aí ele agora diz que é uma corrupção institucionalizada por meio da explosão de recursos públicos e da redução absurda dos mecanismos de controle. Ele atacou o aumento do fundo eleitoral público, mas o fundo agora é público. Não pode o dinheiro de fora, se o dinheiro de fora anula, o cara perde. Agora, quando ele trabalhava com a apelidada Força Tarefa da Lava Jato, Brandão planejou com os procuradores de Curitiba montar um esquema. Veja bem, ele que está reclamando do esquema do Alexandre de Moraes ser relator e, ao mesmo tempo, ter sido, né, alvo da quadrilha do Bolsonaro, ele trabalhou juntinho com a Lava Jato, onde havia o conluio do juiz com os procuradores para condenar o Lula, sem prova. E eles aqui foram acusados, na época, de pegar dinheiro. Vamos lembrar do caso. Ele estava junto. Montaram um esquema para que, na eleição de 2018, fossem eleitos apenas candidatos lavajatistas, porque o plano previa também o fuzilamento moral dos opositores elencados em uma lista negra, a que deram o nome de Adeus Queridos. A Transparência Internacional fez isso junto com o pessoal de Curitiba, da Lava Jato. Ele queria ser co-administrador de 2 fundos da Lava Jato. Lembram do fundo da Petrobras? A multa de 2,5 bilhões que o pessoal de Curitiba queria fazer, a fundação para combater a corrupção. Era isso aí, combater a corrupção e eleger apenas candidatos lavajatistas, que eram incorruptíveis, e depois a Vaza Jato mostrou que eram corruptos, trabalhavam lá dentro, ganhando dinheiro, e até hoje está o caso Tacla Duran em suspensão, que acusa o padrinho de casamento do Sérgio Moro de vender facilidades para delações premiadas lá. Então, a Transparência Internacional tinha 2 fundos que estavam louquinhos para abocanhar. Esse da Petrobras e um acordo de leniência da JF Investimentos, que a JF, que era proprietária daquele frigorífico JBS e outras coisas, também de 2,3 bilhões. As 2 tentativas fracassaram. No caso da JF, os empregados se negaram a delegar a tarefa de investir em projetos sociais à Transparência Internacional e aos procuradores, que era o que eles queriam. O Ministério Público do Distrito Federal, veja bem, não era
a Procuradoria da República, nem o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal queria destinar 2,3 bilhões do total de 10,3 para um projeto de controle social da corrupção e campanhas educativas. E quem é que ia supervisionar tudo isso? A Transparência Internacional, uma entidade de direito privado decidindo como gastar dinheiro público. Isso ele não vê como Esses 270 milhões faziam parte dos 2,3 bilhões que seriam usados nas iniciativas de controle social da corrupção. O arquiteto da operação seria o conselheiro da Transparência Internacional e assessor informal da Lava Jato, Joaquim Falcão. A fundação, prestem atenção nisso agora, a fundação do acordo da JF seguiria os mesmos moldes daquela que a turma da Lava Jato tentou criar com o dinheiro da multa da Petrobras de 2,5 bi. Agora, atenção para o detalhe. A iniciativa foi brecada por ordem de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. O mesmo Alexandre de Moraes que a Transparência Internacional agora está dizendo que está tendo uma relação abusiva aí no caso. Atração fatal, culmina lá a matéria do site Conjur. A relação da Transparência Internacional com a Lava Jato vem de longa data. Uma troca de mensagens entre Brandão, esse executivo da Transparência que está criticando o Alexandre, no caso, no processo do Bolsonaro, uma troca de mensagens entre Brandão e Deltan Dallagnol, divulgada em 2020, revelou que o procurador deu acesso ao chefe da Transparência Internacional Brasil aos termos do acordo da Petrobras antes que ele fosse assinado. Quer dizer, a Procuradoria dando a uma entidade, uma ONG, acesso a um processo que corria em sigilo. As mensagens hackeadas também os mostram combinando estratégias de intervenção na imprensa a favor da Lava Jato, como a produção de estudos encomendados para que a recuperação econômica do país fosse atribuída à Operação Lava Jato. Em março de 2021, a Fundação Getúlio Vargas enviou uma notificação à sede da Transparência Internacional na Alemanha, acusando a seção brasileira de ter usado mão de obra, expertise e instalações da própria Fundação Getúlio Vargas para cumprir um memorando firmado com a Lava Jato, mas sem o seu consentimento. Ou seja, a turma da Lava Jato continua operando no Brasil, tentando minar o judiciário brasileiro no processo contra Bolsonaro. Assim como vemos, vira e mexe, o Dallagnol e o Sérgio Moro criticando também. A Lava Jato continua aí e o golpismo continua aí. Temos que ficar atentos, porque eles tentavam, como se diz aqui, com auxílio da mídia. Eu digo, até hoje, a Rede Globo não fez o seu meia-culpa em relação à Lava Jato. Até hoje não fez. Era isto o Fórum Mídias de hoje, foi isso. E se você perdeu algum detalhe, ou quiser assistir mais tarde, ou quiser divulgar para alguém, ele vai ao ar todo dia, a partir das 2 horas, fica como um quadro separado aqui na TV Fórum, e que você pode, inclusive, se você for lá no site revistafórum.com.br, tem uma parte lá que tem a programação da TV, e você pode clicar ali a partir das 2 horas e você vai ver o programa do dia. E você indo no site da TV Fórum, você vai ter lá uma playlist com todos os programas Fórum Mídias, além de todos os programas Fórum Café, que você pode ver o Fórum Café de ontem, que teve até aquela notícia que eu comentei hoje, mas no New York Times, você pode ir lá. Hoje em dia, podendo acelerar e tudo, você procura a notícia que você quer, né?
tem todos os fóruns, tem o fórum 11h30, que começa às 11, que nem o programa do Jô, que era 11h30, começava meia-noite, 1h. Esse daqui começa às 11 horas, hoje, com nossos queridos Azenha e Yuri, a partir das 11 horas. E tem a programação com a Sinara, com o Miguel, com o Glauco, fazendo no lugar do Henrique. Né? Tem toda essa programação que você não pode perder. Verdade, Melo. Obrigada.